Boa noite, gente. Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre os desafios, né, da paternidade. E hoje a gente tem um convidado, que é o Vladson, do Pai Psicólogo. Então a gente é um pai, né, que fala sobre... Ele é um pai e um psicólogo que fala aí sobre a paternidade. Nós vamos ter um bate-papo hoje bem legal. Então você pode vir com a gente, chama um papai, chama uma mãe, ou se você é um cuidador, você chama aí quem você acha que possa ter interesse nesse assunto para a gente começar a falar sobre os desafios da paternidade. O Vladson já chegou aqui, né, Vladson? Vamos começando? Deixa eu te chamar aqui, peraí. Bom, o Vladson está entrando aí e nós vamos falar sobre os desafios da paternidade. Se você tem alguma dúvida, vem comigo que a gente precisa falar sobre isso, né? Boa noite! Boa noite, Isabela. Tá me Tudo ouvindo bom? bem? Tudo certo? Perfeito. Tudo Ai, certo. que bom, Vladson. Então, enquanto o pessoal chega, né? Você quer ir se apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho, como que foi que surgiu aí a ideia, né? De trabalhar a paternidade também, de falar sobre a paternidade para as pessoas. Isso é muito importante, né, Vladson? Perfeito. Eu me chamo Vladson, como a Isabela falou, sou pai do Emmanuel, de 4 meses, e sou pai da Pietra, de 6 anos. E sou psicólogo por formação há praticamente 7 anos. E desde que Pietra nasceu, né, minha primeira filha, que eu tenho esse interesse por estar estudando e me aprofundando sobre paternidade, né? Ainda Sim, muito, muito engatinhando, né, digamos assim. E aí, por volta dos 4 anos dela, eu comecei a descobrir sobre o processo de paternidade ativa, né? sim, Que seria justamente esse momento de você desconstruir o pai provedor, o pai somente como aquele cidadão que participa ali do processo de gerar um filho, e sim, passei a me aprofundar nesse papel do pai ativo, de participar em todo o processo, né? Agora com meu filho, o mais novo, o bebê de 4 meses, eu sim. percebi que minha participação foi bem mais intensa, bem mais ativa do que foi com a Pietra, né? Até porque na época dela, eu trabalhava em uma outra situação, eu exigia muito eu estar fora, viajando e tudo. E com o Sim. Emmanuel agora eu tive a oportunidade de participar, e uma coisa que eu achei muito bacana, que eu fiz desde quando ele nasceu, né, desde a maternidade, que eu banhei ele e tudo por os primeiros 45 dias, né? A mãe Sim. ficou, a esposa ficou um pouco preocupada em relação a isso, né? Banhar o recém-nascido e tudo. Mas deu certo, eu assumi essa responsabilidade, né? E Sim. deu certo. Em Eu resumo, imagino. iniciei. Ô, Vladson, eu fico pensando, né, sobre isso, o quanto que realmente é desafiador, né? Porque os homens, né, os pais, vamos colocar assim, só o pai enquanto o que gera um filho, né? Ele, Uhum. para ele conseguir exercer a paternidade dele, ele precisa passar sobre muitas coisas, muitas questões, né? De deixar realmente de ser esse provedor, para conseguir Sim, realmente ter uma paternidade. Porque pai e mãe é quem gera um filho. Pai sim, e mãe é quem perfeito. gera. Mas ter disponibilidade para exercer a paternidade, disponibilidade para exercer a maternidade também é outra coisa. E no mundo Uhum. masculino dos pais, a gente percebe que a gente tem aí sim uma grande parte, né, das famílias onde o pai ele não participa, onde o pai é aquele pai que só gera, ou muitas vezes é o pai que é provedor, não é um pai mesmo que dá conta de lidar com tudo o que vem aí como a paternidade. Isso é uma realidade triste, né? É uma realidade brasileira, mas a gente começa a perceber uma mudança nisso, né? Sim, Pouca, mas a gente percebe a mudança, principalmente com o surgimento dessa paternidade aí mais presente, né, dos pais, essa manifestação, esse interesse, e até sim, mesmo serve como uma vitrine para que outros despertem o interesse para poder participar do processo dos filhos, né? Para que ele seja ali presente, para que ele dê o suporte, ele faça o papel de pai
e não só de gerador, né? Sim, e eu percebo também, né, que essa mudança também pelo fato da gente ter internet, da gente ter aí é, perfis hoje, né, como o seu, por exemplo, que ajudam os pais nessa caminhada. Porque as mães, ei Vanessa, boa noite. As mães, elas estão tendo um suporte, eu acredito que maior e há mais tempo nesse sentido de ter pessoas para orientar. Porque tem profissionais que falam para os dois, mas, por exemplo, eu falo Uhum, para pais, né? Mas o meu programa, por exemplo, que eu faço fechado, ele é só para mães. E aí um pai uhum. até falou comigo, Isabela, mas e os pais? Eu quero também. Então, assim, existe uma cobrança e eu acho que isso é muito positivo, porque por muito tempo também, Vladson, os pais foram sendo deixados de lado. Os homens, né, de Uhum. uma forma geral, foram sendo deixados de lado. Claro que é uma questão muito histórica, muito cultural, mas é o momento de fazer parte disso tudo, porque todo mundo faz parte, todo mundo pertence. Nenhum filho vem ao mundo sem pai e mãe, né? E eu Às vezes, acredito muito nisso que você pontuou agora, que apesar de ter sido deixado de lado, tem um fator cultural, social, o machismo estrutural, né? Tem todas essas questões que acabam nos prejudicando, né? É para que eu me tornasse uma pessoa dedicada no papel de pai, não é fácil, né? Eu tenho minhas limitações, eu tenho minhas dificuldades, às vezes eu percebo eu falhando nesse processo, porque existem marcas que me acompanham durante toda a vida, e aí você se pega tentando meio que repetir comportamentos e atitudes das quais eu passei, e aí você, poxa, não é por aí, eu estou tentando executar um papel de criação diferente. E é uma batalha, não é fácil, né, na realidade. Muito é uma difícil. batalha mesmo, né? Porque olha só, uma grande parte, né, assim, dos homens, os meninos, eles são criados, não pode chorar, é de uma maneira mais seca. Às vezes o pai, ele tem de ser mais seco com o filho menino, com o filho homem, né? Porque Isso. precisa ser assim para ele se tornar homem, né? Então, para depois esse pai desconstruir tudo isso, curar essas feridas, essas marcas que foram deixadas para realmente conseguir cuidar de um filho, né? Ser realmente um pai é um caminho longo. Eu fico pensando assim, porque na maternidade também tem as dificuldades, claro, né? Na maternidade e na paternidade. Na maternidade, a mulher precisa entender que tem um pai também, que é o responsável pelo filho, e que não é ela que tem que dar conta de tudo, que os dois podem fazer parte disso aí, e que às vezes a mulher, né, a mãe, ela traz muita culpa por ela querer fazer tudo sozinha. E eu acredito que você vai dizer, né, sobre isso, para o pai, o caminho dele é o inverso, é ele conseguir se aproximar e fazer o papel que é dele por direito, né? Por direito, por dever e por consequência mesmo de uma paternidade. Então, os dois têm desafios, é um pouco diferente de cada um, e nem sempre, né? Existem vários tipos de família, mas o pai poder desconstruir tudo isso e poder participar realmente, né? Ser realmente um pai, fazer realmente o seu papel de pai, curar muitas suas feridas, né? Perfeito, perfeito. Eu acredito e defendo muito que enquanto pai, enquanto paternidade, a gente tem que aprender muito com a maternidade, né? A paternidade ela só vai conseguir se aproximar de um ponto benéfico, positivo, quando ele passar a assumir mais características da maternidade ali, espelhando, né, digamos assim, meio que espelhando comportamentos da mãe e tudo, porque a mãe realmente ela já tem um cuidado diferenciado que muitas vezes o pai não tem. E aí tem essa questão do machismo que a gente já citou aqui, tem outras questões que às vezes não é bem trabalhada, o homem ele é mais frágil realmente, eu falo isso com propriedade e contando a minha experiência, a gente se sente mais frágil e tem uma dificuldade enorme para poder assumir isso. Então, eu vejo esse espaço que eu estou construindo, né, como uma oportunidade de mostrar, não, a gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que se manifestar, o homem ele chora, o homem ele precisa de apoio, o homem precisa fazer terapia. O homem é humano, né? Uhum, A gente precisa se perfeito. humanizar mais, né?
tanto as mães de saberem que elas não são divindade, né? Que não é porque elas se tornaram mães que elas dão conta de tudo. E os pais Uhum. também, né, de saberem que eles também vão ter as dificuldades e as facilidades. E eu percebo, assim, em muitas famílias, sabe, Vladson, porque eu atendo crianças, né? Eu lido muito com crianças. Então, na maior parte das famílias, quem leva a criança para terapia, os pais geralmente vêm na primeira sessão, mas depois quem acompanha mais, quem está mais presente é sempre as mães. Então, assim, já tem uma Isso. questão histórica, né? A mãe, ela fica ali 4 meses de licença com a criança, o pai não fica. Então já é uma Uhum. inclusão. O pai também, o pai é pai, né? A criança, assim, ela vem ao mundo, ela é 50% mãe, 50% pai, no sentido de que precisa dos dois ali para ela existir. Então, como que nos primeiros dias o pai só fica lá 3 dias, 5 dias, só para poder registrar? É só para isso que o pai serve? Né? O pai ele faz Uhum. parte daquela família, ele constitui ali aquele filho também. A gente precisa olhar muito para isso, né? A nossa sociedade está engatinhando, mas eu tenho visto um movimento muito bonito, muito bacana de reinserção, vamos dizer assim, de reinserção da paternidade, porque tem que ter muita disponibilidade também, né? Não é só ser pai, é ter disponibilidade para ser pai. E aí é a maior dificuldade, porque É, existem assu- coisas, né? Oi? é assumir a missão, né, de ser pai e vestir essa roupa, esses adereços de ser pai e as características da paternidade. Eu até aproveito, peço licença a você, Isabela, para poder convidar as pessoas que estão chegando aí, que eu vou estar fazendo parte aí, junto de uma dezenas aí, um caminhão de papais aí, na primeira conferência de pais online do Brasil, a gente vai estar participando. Os pais resolveram se juntar, teremos pais de todo o Brasil aí, do dia 17 ao dia 21, e é uma conferência gratuita, quem quiser se inscrever, a gente vai falar sobre dezenas de assuntos, né? Então Que legal. é importante que as pessoas tenham esse interesse, né? E por incrível que pareça, a gente conversando, o pessoal da organização do evento, tem muita mamãe se inscrevendo. Aí você, cadê os papais que não estão se inscrevendo? Mas interessante, a gente fala mais sobre isso também lá no finalzinho. Você dá um recado novamente, falando como vai Sim, ser, sim. seu perfil para as pessoas irem lá para fazer. Lá na bio do seu perfil tem um link para inscrição. Vai estar, já tem um stories lá, só que eu vou colocar outro e eu vou colocar na bio também, para facilitar. E é importante isso, porque não sei como que é aí. Para você, Vladson, por exemplo, na sua história, né? Ou na sua percepção de pai, você acha que foi difícil para você? Você precisou encarar desafios, não falo só seu, mas, por exemplo, da mãe, para você conseguir exercer o seu papel, ou foi muito bem-vindo você exercer a sua paternidade? Assim, a minha esposa, a mãe dos meus filhos, ela também é psicóloga. E aí, ela, por si só, sempre empurrou para que eu não deixasse esse papel de lado, né? Que eu fosse realmente mais ativo nesse processo. Ela contribuiu muito, contribui até hoje bastante nesse processo. Eu não tive tanta dificuldade. Eu acredito que a dificuldade que eu tive foi mais em minha primeira filha, por ser uma filha mulher, e aí e pelo trabalho que eu executava, na época que ela nasceu, não estava na psicologia ainda, estava numa empresa diferente, e depois que ela nasceu, eu saí da empresa e assumi o papel de psicólogo realmente, e aí passei a começar a engatinhar nesse âmbito da paternidade, dos cuidados de ser pai e tudo. Mas somente de 2 anos para cá que eu considero que eu acho que eu tenho trabalhado de uma forma mais intensa e agora, no início do ano, foi que eu dei uma acelerada nisso, por perceber que as pessoas tinham interesse no conteúdo, né, pela aceitação muito rápida das pessoas com o tema e também por essa questão de ter encontrado uma rede, digamos, de apoio, onde tem dezenas de pais aí que fazem parte e a gente tem trocado figurinhas, a gente troca experiência. A gente via muito isso no grupo que minha esposa fazia parte na época de gestação, né? E hoje eu tenho um grupo de pais que a gente fala, meu filho está com dor de barriga, e aí a gente diz, tenta isso, procura fazer isso.
bota uma bolsinha assim na barriguinha dele que vai diminuir, e tem diversas pessoas no grupo, desde de pais da área do direito, pais psicólogos também, pais pediatras, todo tipo de grupo, eu acho que está lá inserido e a gente discute vários temas. E onde que funciona esse grupo? Hoje ele tem um WhatsApp, né? Tem um grupo de WhatsApp que são os papais influenciadores. O grupo é denominado assim. No Instagram ele também é denominado assim. Tem um grupo lá dessa rede, né? E a partir dessa rede foi que surgiu a ideia de fazer a conferência de pais. Muito bacana. Eu tenho pais para indicar, inclusive, viu? Ótimo, Para perfeito. esse grupo, para a conferência, porque os pais precisam desse apoio. E foi importante Uhum. você falar, né, que eu acho que ser mãe, ser pai, a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda, porque não é tão fácil como a gente imagina, né? Não é só uma Não. coisa de colocar o filho no mundo, envolve muito mais coisas. Então, assim, foi importante, Vladson, você colocar que você teve um processo para você perceber a sua influência, a sua importância, de você conseguir, né, exercer a sua paternidade, de você ter disponibilidade para ser pai. E Uhum. eu acho que, assim, os pais, no geral, as mães, né, a gente sente uma certa culpa. Ah, eu não estou fazendo direito. Ah, eu gritei com meu filho. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas é um processo para a gente conseguir dar a nossa melhor versão de pai e de mãe, né? A gente leva um tempo. Uhum. Perfeito. Você percebeu que no seu segundo filho, a sua disponibilidade, a sua forma de cuidar já era talvez muito mais fácil para você ser pai do que a da primeira filha. Porque você teve um Sim, tempo. sim. O primeiro filho, ele é assim mesmo. Ele nasce o filho, nasce os pais. Então, a gente aprende com eles, né? É o filho aprendendo com a gente e os pais aprendendo também com o filho. Então, é importante deixar claro que a gente não se torna, né, a nossa melhor versão de pai, a nossa melhor versão de mãe, a nossa melhor forma de lidar com os filhos de um dia para a noite. A gente vai aprendendo, Uhum. estudando, vai convivendo, né? Que esse momento, por exemplo, de pandemia, ele tem possibilitado mais uma convivência, nessa convivência. Inclusive, Uma grande convivência. eu vi uma reportagem sua falando sobre isso. Pois é, eu tive o prazer, né, de conhecer uma repórter da revista Crescer e ela gostou do nosso trabalho e tudo, e aí ela convidou, rapaz, eu queria fazer uma entrevista para falar justamente como era que estava funcionando nesse período de pandemia, de quarentena, tanto a questão de trabalho como a criação dos filhos. E aí a gente teve Sim. essa satisfação de bater esse papo com ela. Sim. Então, muitos pais, né, estão tendo a oportunidade de poder conviver mais com os filhos. Pais, mãe, né? Todos estão tendo mais essa oportunidade de poder conviver. E eu percebo que, às vezes, não estou dizendo só para pai ou mãe, mas às vezes tem fatos que acontecem na nossa vida que, de uma certa forma, possibilita, né, que a gente consiga estar mais perto dos filhos. Por exemplo, na minha Uhum, criação, na minha família, meu pai, ele sempre fez esse estilo de pai provedor. Meu pai sempre foi mais calado, mais na dele. Ele não era aquele pai de ir numa reunião de escola ou dessas coisas, né? Ele era aquele pai que colocava comida em casa. E aí, a minha mãe faleceu há 11 anos atrás. Depois que a minha mãe faleceu, mesmo eu estando adulta, só eu tenho um irmão mais novo que ele era adolescente, mas os filhos todos já adultos, o meu pai, eu acho que ele se viu aí numa emboscada, assim, no sentido de e agora, né? E agora? Não dá mais para eu deixar tudo para a mãe. Tudo que eu falo, a questão de estar perto, de poder exercer mais essa paternidade. Claro que ele deu o que ele dava conta de dar por todos esses anos, né? Não estou de forma uhum. alguma criticando meu pai, de jeito nenhum. Mas é para a gente perceber, né, que às vezes a gente precisa. Tem até um empurrão da vida que faz isso, né? Então, assim, Sim, de uma certa forma, o que foi possível para ele foi deixar mais para minha mãe, mas depois do falecimento dela, ele se aproximou mais, sabe, dos filhos, de estar mais com a gente. Então, acontece às vezes, né? Alguns pais, às vezes, só exercem mais essa paternidade com a ausência da mãe, como se fosse uma disputa, e não é. Ou uma divisão, perfeito, e não é. perfeito. Eu tenho uma história semelhante à sua, porque meu pai
segui essa mesma situação aí. Eu sou filho de militar, e Nossa, aí poucas imagina. vezes, aí, quando estava em casa, era mais aquela figura de respeito dentro de casa, e essa relação de vínculo, amor, era uma coisa mais difícil de acontecer. Algo que eu acho que serviu para que eu me tornasse, eu acho que o pai que eu sou hoje para meus filhos, né? Também não criticando ele, porque eu sei que ele sempre buscou fazer o melhor para todos, tanto para mim como para meus irmãos. Mas Sim, a geração dele, né, é uma geração que teve esse distanciamento do pai, e a gente está tendo essa oportunidade na geração dos nossos filhos hoje, ser um pai mais presente, cultivar mais o amor e o afeto para eles, para que no futuro eles tenham uma visão de ser humano diferente, né? Que eles trabalhem com os filhos deles de uma forma diferente, mais amorosa. E os frutos disso a gente só vai colher no futuro. Eles vão colher no futuro. sim. E é importante a gente olhar para isso, porque a forma como fomos educados vai falar diretamente na forma como a gente é pai, né? Não significa que se meu pai ou minha mãe não conseguiram me dar afeto, que eu não vou dar afeto para minha filha e tá tudo bem. Não, não é isso. Mas quer dizer que isso influencia e eu preciso cuidar de mim para que eu consiga dar o meu melhor, né? Ter uma família Isso, mais afetuosa, com respeito. Lembrando que os nossos pais, eles faziam o que era possível para eles lá na época deles, né, Vladson? Eles não podiam ligar o celular perfeito. de uma live falando sobre paternidade, sobre maternidade, sobre como lidar com os filhos. Eles não tinham esse recurso, né? Eles não Isso. tinham tantos profissionais assim à disposição para ajudá-los. Era diferente. Era a Era forma de... diferente. Que eles tinham, né? Quando eu atendo adolescente, eu costumo dizer, às vezes chega um adolescente que o pai fala que está dando trabalho, está sendo problemático e tudo, e aí eu sempre gosto de dizer aos adolescentes que eu atendo, né? É mais fácil a gente entender a geração deles do que eles entender a nossa, né? É Sim, sempre mais fácil isso. A gente tem que se comportar de uma forma a compreender a geração dos nossos pais, porque era uma geração mais limitada, uma geração que não tinha esse laço afetivo que se tem hoje. Então a gente tem que manter ali, baixar a guarda e saber respeitar, né? sim. Lógico que a gente não vai deixar de pontuar e falar, não, não é assim, não é o caminho. Como diversas vezes eu chego, às vezes, a conversar com meus pais e tudo, sobre essas situações, né? Eu digo, hoje o mundo é outro, a gente tem que caminhar assim, mas tá dando o excesso de carinho pode estragar os filhos, não. Amor nunca estraga. Amor em excesso vai fazer bem. É É, uma das poucas coisas que em excesso faz bem. sim. Na verdade, quando a gente se torna pai e mãe, né, é cultural, né, Vladson? Vem assim muitos palpites, muitas pessoas querendo dizer como que a gente deve fazer. E aí a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa estar muito firme naquilo que a gente realmente deseja enquanto educação para os filhos, senão a gente enlouquece, né? Porque cada um dá um palpite, né? A criança tem que ficar no Isso, berço, não muito. pode ficar no colo, isso e aquilo, e tudo mudou, inclusive questões assim de pediatria, né? De medicina. Hoje o bebê, ele mama no peito até 6 meses, ele não precisa, se o bebê tá só no peito, né? Não precisa nem de água. Então, assim, mudou muita coisa. Então, para os pais, às vezes, acabaram de ser pais, não sabem muito bem, talvez, como lidar com os próprios filhos, mas se prepararam de uma certa forma. Lidar com essa questão, né, com os palpites, com as opiniões, precisa também ter uma certa firmeza para conseguir lidar com tudo isso, senão fica perdido. Sim, sim, E sim. aí A gente tem que ter repete, esse né? cuidado. E aí fica mais fácil E de repetir a repete. nossa própria Isso. educação, né? Aí a gente cai mais nisso aí. O apaixonado, gostei, olha o nome que legal, criativo. É mais um dos que fazem parte do grupo aí dos papais, né? Vai estar na conferência de pais também, é um dos amigos que faz parte dessa rede. Sim, ele colocou limites também a amor. A Flaviana tá falando que meu Uhum. rosto não tá mostrando? Sério? Não tá mostrando, não? Agora tá. Tá, agora tá. É porque quando você se aproxima assim, aí desaparece. Ah, vai ver, foi na hora então. Peraí, deixa eu abaixar aqui um pouquinho assim, mas eu acho que tá mostrando tudo, tá? Eu acho que foi Tá. só pra Fabiana, né? Tava só naquela hora, né? Ou não? Aí, ó. Agora tá Tá ok, perfeito. né?
Tá. Então, assim, são muitos desafios. E eu penso que eu gosto de falar para as mães, né? Por exemplo, eu falo muito para as mães, porque elas são a maior parte do meu público, elas geralmente são presentes. Claro que eu tenho os pais também presentes, mas assim, em relação a quantidade, as mães, elas estão sempre mais. Ó, meu pai me ligando, deixa eu recusar. Sei, todo dia à noite a gente conversa, a família toda conversa. Então tá, Flaviana, tá ok, né? Então, assim, as mães também, eu percebo, Vladson, que a gente precisa ter um cuidado e ter muito respeito pelos pais, porque culturalmente já vem aquela ideia de que homem não presta, de que pai não é presente, de que pai abandona, né? E eu sei que infelizmente acontece, né? Infelizmente a gente tem um grande número, mas não é todo mundo, não são todos os pais. A gente precisa Perfeito. também dar espaço para os pais. Eu percebi, né? Quando eu só tenho uma filha, Ana Flor, ela está com 3 anos, vai fazer 4 em outubro. E quando ela nasceu, eu, assim, queria dar conta de tudo, sabe? E acabou que eu ficava mais, assim, porque como ela era só peito, o meu marido, ele trabalhava no primeiro turno, então ele acordava 4h40 da manhã. Então, às vezes, não dava nem para eu deixar para ele pegar ela para rotar de noite, porque no outro dia ele tinha que sair muito cedo. Então, ele sempre, ele é um pai, sim, presente, ele é um pai, né, que faz o papel dele de pai, mas eu percebi que só depois, né, que ela começou a introdução alimentar, que ficou mais leve para mim deixar ela com ele, porque antes não tinha, eu tinha que estar com ela onde é que ela tivesse. Então, é também, né, um papel da mãe, né, de perceber que o pai, ele faz parte da mesma forma que ela, porque senão as mulheres ficam achando que são tudo delas. E eu sei que tem realmente essa questão, porque o filho cresce na nossa barriga, ele se alimenta inicialmente, é só do que a mãe oferece, e esse vínculo não rompe nunca, não tem como. Mas a gente precisa entender que o pai, ele está ali ao lado, e que talvez ele não entre imediatamente quando a gente está com um bebê recém-nascido, nem sempre vai ser assim. Mas que esse pai, ele vai ocupar o espaço dele. Perfeito, perfeito. Esse medo, né, é um medo que eu particularmente compreendo como um medo normal, né? O Ficou início baixo. da... Não sei se ficou só para mim. Tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo, mas parece que ficou baixinho. Não sei se para o pessoal também, eles estão ouvindo bem. Pronto, se o pessoal puder sinalizar aí que está nos acompanhando, se o áudio está chegando ok, por Vocês favor, avisem se a vocês gente estão agradece. ouvindo. E na primeira gestação da minha filha, a minha esposa, a gente passou por algumas dificuldades, principalmente na questão do aleitamento e tudo, por não conhecer tão bem como seria o processo e tudo. E a gente teve a oportunidade de encontrar no hospital anjos, né, algumas enfermeiras, o pessoal da equipe da enfermagem do hospital aqui da região, que ajudou a gente, ensinou bem direitinho e tudo. E já na segunda gestação agora, foi muito mais tranquilo, né? Porque justamente essa primeira etapa de formação de ser mãe, ser pai, aconteceu nesse primeiro momento e hoje ficou mais fácil. Sim, sim. Eu só E vou a gente colocar tem que meu dar... fone. O Tá pessoal certo. tá te ouvindo bem, mas para mim ficou baixo. Não tô conseguindo te ouvir direitinho. Só um minutinho. Pronto. Eu coloco aqui porque para mim ficou super baixo. Eu ouvi da gestação, que a primeira foi mais complicada, né? Isso. Deixa eu só colocar aqui. E agora, o som tá bom? Ah, agora tá perfeito. Vocês estão me vendo, me Pronto. ouvindo direitinho? Tô. Ficou meio Tá torto sim. aqui, gente. É porque eu não tô no consultório. Lá no consultório eu tenho. Deixa eu tirar isso aqui. Lá no consultório eu tenho tudo pronto, né, para fazer minhas lives. Eu faço live, mas é durante o dia. À noite eu faço aqui de casa, mas aqui em casa eu não tenho tudo organizado como lá. Então tá bom, tá tudo certo. Só repete, por favor. Então, na primeira gestação foi mais difícil. Foi mais difícil porque tinha essas dificuldades de não saber o que fazer. Minha esposa teve um probleminha não de não ter leite, mas o peito ele ficou pedrado e tudo. Nossa, E sei como aí foi um pouquinho chato, mas aí deu certo, né? Teve um suporte bom, como eu falei. E nessa segunda gestação, meio que ela já dá aula hoje de amamentação, tira dúvidas com as amigas dela, às vezes o pessoal tem curiosidade de saber, tem uma certa dificuldade, ela orienta muito bem.
Sim. E aproveitando, Vladson, que você falou sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, do que você percebe na paternidade sobre esse momento, né? Quando logo que vem o bebê do puerpério, que a mulher realmente ela está numa fase mais difícil, com menos disponibilidade para o pai, a atenção tem que estar realmente voltada para o bebê, que depende 100%, né? Como que a paternidade, como que você percebe isso para a paternidade? É necessário que a gente use de toda a compreensão e apoio possível, porque se a gente Sim, não der aquela compreensão, o apoio à mãe que está num momento muito delicado, a família fica num momento muito delicado, né? Os primeiros dias, os primeiros meses, tem a questão hormonal que fica alterada, tem a questão da disponibilidade, que tem que ser exclusiva e integral para o bebê. Então, aqui a gente teve a oportunidade de ter um bebê na pandemia, né? Eu chamo é, né? o meu pequenininho Ele do bebê nasceu da quando estava pandemia. começando a pandemia, né? Foi, ele vai ter essa oportunidade no futuro a gente conversar sobre isso. Sim, Mas foi, num primeiro momento foi assustador essa segunda gestação por conta da pandemia. sim. Mas as coisas transcorreram bem melhor por já ter essa bagagem, né, da paternidade, de como cuidar, enfim. E aí o apoio à mãe, a compreensão, o suporte é necessário, é importantíssimo, porque, como eu falei, a mulher ela está com os hormônios alterados, ela está com a limitação, muitas vezes se ela fizer uma cirurgia, ela está com a limitação de movimentação, a questão da limpeza da casa, dá um suporte realmente, né? Ser ali o parceiro para apoiar ela nesse momento. Sim, sim. E lá no grupo, Vladson, lá no grupo de vocês, lá eu esqueci o nome. Qual que é o nome mesmo? Pais? Papais influenciadores. Papais influenciadores. Lá vocês dão esse suporte também, dica para os pais, né? Nesse momento de puerpério, porque eu percebo, às vezes, muitas famílias não conseguem suportar esse momento. Claro que tem outras questões, né? Lá atrás, mas eu percebo que algumas famílias não conseguem suportar. Acontece muito as pessoas perceberem que não conseguem conviver bem, que não conseguem, que a relação deixa de ser harmoniosa e passa a ser uma relação doentia, né? Uma relação adoecedora. E aí ocorre esse desgaste para o pai, ocorre esse desgaste para a mãe. Lá a gente conversa muito sobre todo tipo de assunto que envolva família, Uhum. apoio um ao outro. Recentemente teve um dos papais que o pai estava internado, e aí fica aquela rede de apoio, de mensagem de positividade e tudo. É interessante, é bem bacana essa troca Sim, de ideias, sim, é de suporte. importante. Eu acho essencial esse trabalho para os pais, para que eles não fiquem mesmo à margem, né? Porque pai pertence assim como a mãe, pai é importante assim como a mãe. Nenhum filho, por mais que sejam famílias homoafetivas, né? Ninguém vem ao mundo sem um homem e sem uma mulher, né? Mesmo que seja algum doador, mas precisou, né? A gente precisa reconhecer isso. Precisou de um material de um homem, um material genético que seja, né, para nascer aquela criança, precisou de uma mulher para nascer aquela criança. Então, não tem que, a gente também tem que perceber que os dois são importantes, a mãe é importante, o pai é importante. Talvez a mulher, né? Porque assim, a minha filha, Vlad, ela tem 3 anos. Ela tem as bonecas dela, as bonecas têm nome, ela cuida da boneca, ela dá peito, ela dá banho, tudo. Ah, minha filha hoje tá mamando muito. Nossa, essa aqui não quer mamar. Então, assim, a menina, ela já vai se acostumando mais com esse mundo. Claro que ela também brinca de carrinho, mas eu percebo que as Uhum. meninas, elas já vêm mesmo com isso de querer esse cuidado. E aí é como se os homens ficassem numa desvantagem, né? Como se eles tivessem que correr mais atrás para que eles também conseguissem inserir aí nesse contexto de paternidade mesmo. Perfeito, perfeito. Eu acredito que eu digo assim, né, que o universo ele foi muito bacana comigo, porque primeiro eu tive uma menina e a minha Sim. experiência com a filha foi muito legal. E aí eu ficava desejando realmente que uma próxima gestação viesse mulher. Eu só queria ser pai de mulher. Só quero mulher, mulher, porque eu já sei o que fazer. E Sim, aí o universo diz assim, não, peraí, agora você vai ter um homem que é para você aprender também como é o processo de criação de um garoto. Eu sim. me considero muito abençoado por essa oportunidade de manter o Poder ter equilíbrio. Eu os dois, consegui né?
Inicialmente, eu já sei o que é que eu passo e tenho passado para minha filha, e agora eu vou engatinhar com o meu filho. E aí, é dessa forma que você falou, eu quero que eles brinquem de tudo, eu quero que eles saibam que não tem limites, né? Para minha filha, eu falo muito para ela que ela vai ser o que ela quiser, né? Não tem questão de limites para ela, não. Mas, lógico, sempre reforçando a questão da proteção, né? Para que ela Sim. seja sempre esperta desde muito cedo, que o mundo tem suas maldades. E é interessante quando você fala isso, porque assim, o pai, né, ele é aquela figura que manda o filho para o mundo, porque a mãe, ela tem aquela coisa mais de querer proteger, por exemplo. Imagina que tá saindo você e sua esposa. Talvez na sua família não seja bem assim, mas normalmente sai o pai e a mãe com o filho para que esse filho vá andar de bicicleta. A mãe vai querer encapuzar a criança toda, vai ficar lá quase ali do lado, protegendo a criança. O pai não, o pai vai observar o ambiente, vai ver se está seguro e vai soltar o menino, né? Então, Eu sou um assim, paranoico com isso. você é, mesmo se Sou. for no parque, assim, mais seguro, Eu fico muito em cima. Chega alguém sim, aproxima, eu já fico me ligando ali o que é que tá falando com ela, o que é que sim. tá perto ali da minha filha, para que é que ele tá ali perto. Então a mãe já deixa a menina, vamos dar Ah, mais então aí liberdade. é mais assim invertido, entendi. Porque geralmente, né, os pais, claro, com proteção com toda a segurança, né? Mas assim, no geral, os pais eles impulsionam mais os filhos para que eles se arrisquem, para que eles façam as coisas. E as mães às vezes tendem a reter mais, né? No geral, assim, né, as famílias funcionam dessa forma, nem todas, claro. Mas sempre tem um que vai segurar e o outro que vai empurrar mais. Você Isso. percebe isso? Percebo, não só na minha prática, né, como pai, mas na prática dos pacientes que a gente acompanha, das famílias que a gente dá suporte, sempre tem isso. É necessário ter esse ponto de equilíbrio. Sim. O ponto do equilíbrio não só entre o feminino e o masculino, né? Porque os filhos eles precisam dessa energia dos dois, do pai e da mãe. O pai é aquele Uhum. que vai levar o filho para o mundo. Às vezes eu percebo filhos inseguros, crianças inseguras, ou até adultos inseguros que não conseguem tomar uma decisão, não conseguem caminhar para a vida, não conseguem fazer que essa vida flua mesmo, né? Seguir. E aí tem que tomar aquela força do pai, ver o pai ali como exemplo de força também. Claro que a mãe, né? Um não anda sem o outro. Pai e mãe, eles são tão importantes quanto. Mas de perceber aquela força do pai, aquele pai que dá proteção, mas ó, pode ir que tá tudo bem. É muito importante isso. E como muitas Uhum. famílias ainda têm esse pai ausente, né? Esse pai que não consegue exercer uma paternidade, esse pai que é só aquele pai que deixou nascer, ou às vezes só aquele pai provedor, muitas pessoas se tornam inseguras porque não conseguem se aproximar, né, desse pai mesmo. Porque tem Sim, medo, sim. porque às É, vezes, né, os pais são vistos só como autoridade, ele que manda, ele que faz tudo e uhum. pronto, não tem afeto, né? Isso. E a gente, né, você como psicóloga, a gente percebe, né, tanto pela prática como no que a gente estuda, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano, que o Sim, papel do pai, assim como o papel da mãe, tem suas características importantes para o desenvolvimento. Mas quando a gente sim. fala de figura paterna, é, a literatura, né, a ciência já mostra que vai ser aquele que vai dar um suporte mais fortalecido à personalidade daquela criança, né, no desenvolvimento dela. Já a mãe vai chegar junto nessa questão mais do afeto. E Uhum. hoje, né, com essa geração que está vindo aí de pais e tudo, e que eu defendo a bandeira da paternidade ativa, é justamente fazer o meio termo e o ponto de equilíbrio disso. Enquanto pai, a gente dá aquele suporte emocional, mas a gente também chega junto com o suporte afetivo para manter ali a saúde mental da criança, para que ela cresça sendo um adulto saudável no Uhum. seu lado emocional. Sim. E quando há esse equilíbrio, né, o nome já fala, né? O filho já ele cresce mais equilibrado, né? Ele cresce com o apoio dos dois. Ele cresce Uhum. sabendo da responsabilidade dele enquanto filho, se ele se tornar pai ou se tornar mãe. Ele cresce num mundo mais equilibrado. E isso é o que deveria acontecer em todas as famílias,
E que bom que você é um dos pais, né, que estão aí para ajudar outros pais, porque da mesma forma que eu percebo que muitas mães precisam de apoio, e eu gosto de dar esse apoio para as mães no meu projeto, os pais também precisam, e a gente precisa de profissionais para fazer isso, né? Vamos aproveitar para o pessoal que está aí. Oi? É extremamente necessário que a gente construa Extremamente isso. necessário, sim. O pessoal que está aí, gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário sobre paternidade? Alguma curiosidade? Às vezes as mães, né, elas ficam falando, ah, mas o pai não aparece, o pai não está presente. Mas a mãe também é de responsabilidade da mãe levar esse filho até o pai. Porque o pai, às vezes, ele está muito limitado ainda na história dele. E às vezes a mãe não tem muita escolha, ela tem que se virar nos 30. Então o pai também pode ser chamado para se virar dessa forma. Então a mãe pode fazer ajudar com que o pai Ele tem faça que esse fazer esse papel. papel. Ele tem que fazer Ele esse tem que fazer esse papel. papel. Às vezes a mãe ela acaba tendo uma certa restrição de levar o filho e tudo. Não, o pai chegou do trabalho cansado. Ah, mas a rotina da mãe também foi cansativa, se ela é dona de casa ou então se ela trabalha fora também. Né? Hoje em dia é muito comum a gente perceber que as famílias, a mulher, a maior parte dos lares brasileiros hoje são sustentados por mulheres. Né? Sim, A gente vê esses levantamentos constantes saindo. Então, é cansativo para a mulher do mesmo jeito que é cansativo para o homem. E se ele chega cansado, ela também chega cansada. Mas se a gente resolveu ter filhos, a gente tem que dar o suporte a eles. É mesmo cansado. Eles não sim, pediram para vir ao mundo. Né? sim. E é um pouquinho de cada um, né? Só que às vezes, Uhum. né, Vladson, assim, nem todas as famílias percebem. Às vezes a mulher acha que a mãe acha, né, que é responsabilidade unicamente dela e ela acaba ficando realmente estressada com tudo isso. Mas, por exemplo, aqui em casa, né, Uhum. às vezes eu tô cansada. Às vezes, igual uns dias para trás, tava de TPM. Falei, olha, Preto assume, Preto é meu marido, assume, cuida e eu vou deitar e vou dormir. E eu falo com a minha filha, ó, mamãe hoje precisa descansar. E o ideal é que todas as famílias possam fazer assim, né? Mas que os pais possam se Uhum. empoderar mais desse papel deles de pais para que consiga haver mesmo esse equilíbrio aí nos lares, para que a gente consiga aí algo melhor para o futuro, né? Na primeira gestação da minha filha, durante as madrugadas, eu não dei tanto suporte, né? Como eu dou nessa para o meu Uhum. bebê agora, o menino, porque por uma série de questões, chegava cansado e acreditava que eu não podia dar um pouquinho mais do gás, né? Hoje em dia, mesmo Sim. que eu chegue cansado, eu sei que tem que dar o gás. Já aconteceu de madrugada dessa, minha esposa super cansada, exausta, foi lá e me chamou, não dá mais, vou capotar ali. E aí eu me levanto, acordo e vou lá e fiquei com o bebê tranquilo. A gente tem que fazer esse nosso papel, né? Tu pode deixar Sim. a sobrecarga somente nas costas da mãe. E é importante que você que nos escuta, que é pai, que é mãe, que está caminhando para ser pai ou mãe, o bebê, ele sente esse vínculo desde muito cedo. Então, se você dá esse suporte para o bebê ali, após a amamentação, aquele carinho, se você toma banho, se você troca a fralda, desculpe, se você troca a fralda do bebê, ele vai criar um afeto pelo pai diferenciado, né? Ele vai Sim. crescer já ali, mesmo novinho, com aquele elo forte com o pai. E é legal também, né, a gente perceber que quando os pais conseguem se equilibrar nessa função, até o relacionamento fica mais leve, fica mais fácil, Sim. fica mais respeitoso, fica mais gostoso. Porque se Uhum. só um faz, né? Se só o pai faz, ou se só a mãe faz, uma hora aquilo pesa, uma hora o outro vai ficar com raiva, às vezes nem fala, mas vai ficar com raiva do pai, ou vai ficar com raiva da mãe, por causa dessa Isso. situação. Então, enquanto pais, né, eu acho que o período ali que esse casal decide que vai ter filhos, que essa família decide, né, que vai engravidar, enfim, ou que vai adotar, os pais precisam conversar sobre isso, sobre a educação dos filhos, sobre divisão de tarefas, sobre como vai ser. Porque se deixa só para Perfeito. acontecer quando começa, às vezes gera assim um estresse, gera um caos e às vezes o relacionamento não suporta. Isso.
Se desgasta ao ponto de quando acontece o primeiro desequilíbrio ali na família, é o casal querer se separar, buscar a separação. E aí os filhos é quem sofre o impacto disso, né? Sim. É porque, assim, numa família, né, quem vem primeiro é os pais, é aquele casal. Depois que esse casal se une, que decide que realmente quer ficar junto, aí que vem os filhos. Então, esse casal precisa cuidar primeiro desse relacionamento deles, para que juntos eles consigam cuidar da relação com os filhos. E não o contrário. Porque desequilibra, Isso. aí às vezes um ou outro só cuida do filho, mas também esquece que está num relacionamento com outra pessoa, e aí desequilibra tudo. Então, quando a gente consegue conversar sobre paternidade, sobre maternidade, conversar sobre o relacionamento, sobre a divisão de tarefas, fica mais fácil quando esse filho vem. Principalmente, Perfeito. né, Vladson, às vezes quando vem crianças que, vamos dizer assim, no âmbito de saúde, não estão tão saudáveis como os pais desejavam. Às vezes a criança vem com uma síndrome, com uma doença, às vezes precisa fazer aí várias cirurgias ainda, bebezinho, isso desgasta muito. Então, se esse casal não está fortalecido enquanto pai e mãe, enquanto o papel ali um do outro, é difícil essa família se manter, né, unida. É necessário trabalhar a saúde mental da família, né? A saúde mental ela tem que ser trabalhada em todos os aspectos. Eu defendo muito Não tem que como desde fugir. não tem como fugir, desde quando bebê você já tem que estar trabalhando ali a saúde mental do bebê para que ele cresça fortalecido, né? Para que ele cresça uma criança ali dentro de uma perspectiva de saúde mental equilibrada, né? Para que ele suporte as adversidades futuras. Sim, sim. Bom, então acho que a gente já está caminhando para finalizar, né? Tem mais alguma coisa que Uhum. você quer colocar, Vladson? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? E aí, enquanto isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do seu projeto lá para pais, para quem entrou depois, para quem não ouviu, para que esses pais possam aproveitar disso aí, né? Pronto, eu gostaria de quem está nos acompanhando, nos ouvindo aí, fazer um convite agora, um evento bem bacana que eu faço parte de um grupo de pais e onde tem à frente lá o colega Ageu, que é um papai, tem o Instagram Papai Descomplicado, e ele é uma das pessoas que começou encabeçando esse projeto e Uhum. formamos aí um grupo de pais, né, interessados em trabalhar a paternidade, em ensinar sobre paternidade. E esse ano, aproveitou a questão da pandemia e tudo, resolvemos criar o primeiro, né, a primeira conferência online de pais do Brasil. Então, temos aí pais de todo o Brasil, do norte ao sul, onde vamos falar sobre diversos tipos de temas, sobre educação, psicologia, direito, saúde, para que o pai ele se sinta participante, ele faça parte do processo de criação dos filhos, que ele seja presente. Então, eu convido você a se inscrever, é um evento gratuito, vai acontecer do dia 17 ao dia 21 de agosto, durante todo o dia de eventos, teremos painéis com vários papais conversando e tudo, e você Sim. pode fazer sua inscrição pelo conferenciadepais.com.br. Quem quiser que tiver interesse, tem post já lá na minha página, no Papai Psicólogo, e eu vou estar Uhum. colocando na bio também para quem tiver interesse em participar. Sim, então é @pai psicólogo, né? O seu perfil. E aí Isso. eles entram no site Conferência de Pais. conferenciadepais.com.br. .com.br. O Argel Felipe que comentou é o meu marido, né? O pai da nossa filha Ana Flor, e ele realmente, né? Ele sabe exercer a paternidade dele, ele tem disponibilidade, né, para exercer a paternidade dele, porque às vezes as pessoas estão tão bloqueadas, né, Vladson, e não cuidaram disso ainda que realmente não conseguem, né, exercer mesmo esse papel tão importante, tão Esse bonito. papel é um papel vital, né, para que a É gente vital. tenha no futuro filhos com a saúde mais revestida e protegida, né? Eu tenho uma mensagem, uma frase que eu sempre carrego comigo há muitos anos, que não adianta a gente querer um mundo melhor se a gente não deixa filhos melhores para o mundo, né? Eu sempre bato nessa tecla, se eu vou fazer uma palestra, se eu vou conversar com um grupo de pais,
Eu sempre reforço isso. Não adianta, a gente fica desejando, eu quero que o mundo seja de paz, eu quero que o mundo seja de amor, sim, mas qual tipo de filho você está educando e passando valores de amor para que ele forneça ao mundo no futuro, né? Você, pai, você, mãe, é responsável por esse processo. Lindo, 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 lindo mesmo. E é super importante, é total sentido, né, isso que você colocou, porque às vezes a gente deseja tanto do outro e esquece do nosso papel, da nossa parte, da nossa responsabilidade nesse mundo, né? Perfeito. E ter filho, claro que nem todos têm a disponibilidade para realmente exercer, mas ter filho é você deixar que você mesmo, a sua raça, o seu sistema familiar continue. É você poder continuar, né, a sua família, né? Tem gente que não tem, que para por ali, ok. Mas quando a gente decide ter, que legado que a gente está deixando? O que a gente está ensinando? O que a gente está fazendo por esse filho? Por mais que talvez a sua história não tenha sido a melhor dos mundos. Eu cresci sem o amor e a atenção dos meus pais. Ok. Então, seja amor e atenção na vida do seu filho. Dê atenção, né, para o seu filho para que você se sinta aí. Deixe uma nova família bonita aí que você deseja. Gente, ele apareceu aí. Perfeito. Ok. Bom, então, agradecer, né, gente, a vocês que estiveram conosco, que disponibilizaram o tempo, a live fica gravada aqui. Vocês correm lá no perfil do Vladson, @paipsicólogo, porque lá tem as informações para a conferência de pais. Então, assim, para as mães que estão assistindo, avisa os pais. Os pais que estão assistindo, façam a inscrição, avisem para outros pais também, porque a gente precisa evoluir, né, Vladson? Não dá para perder tempo, não, tem que evoluir. Perfeito. Não é isso? Perfeito, a gente tem que fazer. A minha princesinha chegou aqui. Tô vendo, não tô enxergando o rostinho dela. Ai, oi! Pietra? Oi. Pietra. Gracinha. E Vladson, quero agradecer muito, tá? Por você ter topado, ter aceitado o convite, disponibilizado seu tempo para a gente falar um pouquinho mais para os papais e para as mamães, né? Não tem como falar de pai sem falar de mãe, não tem como falar de mãe sem falar de pai, porque os dois são fundamentais. Perfeito, foi uma satisfação, Isabela, contribuir com você, contribuir com essa troca de informações, esse bate-papo. Eu comecei com essa questão das lives no início da pandemia, né? De vez em quando a gente participando de algum momento como esse, e esse foi um dos mais gratificantes, assim, foi um papo que fluiu com uma tranquilidade muito grande e com a troca de informações bem bacana. Só tenho a agradecer a você. Gratidão. Tá vendo? A pandemia também traz presentes pra gente, né? Sim, muitos ensinamentos, né? Muitos ensinamentos, então vamos aproveitar e seguir. Quem puder aprender, que aprenda, porque a vida ensinou bastante a gente agora. Sim. Então, gratidão. Tchau, tchau para vocês. Tchau, Pietra. Um abraço, viu? Tchau, gente. Gratidão por estarem aqui. Tchau, tchau. Boa noite.